Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Júnior mais uma vez com vocês aqui com a matéria de ciências, que vamos dar continuidade, né, ao nosso aprendizado, especialmente hoje que nós vamos fazer uma revisão, né? Na aula de hoje nós vamos revisar os conteúdos que nós já vimos aí nas aulas passadas, lógico, né, focando um pouquinho mais aqui ao nosso dia a dia, a nossa necessidade diária, como por exemplo aí a quantidade de alimentos, o que esse alimento faz, a produção de energia, enfim, diversas coisas nós temos que falar hoje. Mas antes eu queria recordar a nossa aula passada, que foi justamente falando sobre a Lua, né? Não sei se vocês recordam lá, a gente tinha falado sobre a Lua especialmente, porque já tínhamos falado sobre instrumentos ópticos, já tínhamos falado sobre como observar esses elementos fora da Terra. E aí, especialmente, falamos sobre a Lua, né, que tem assim a sua importância na nossa atividade diária. E aí nós chegamos a falar sobre a questão da teoria do surgimento, falamos sobre seus movimentos e também falamos sobre suas fases. E no final da aula, eu cheguei a chamar a atenção sobre a questão da influência da Lua no nosso dia a dia. E aí nós vimos que ela pode estar sendo utilizada como calendário, pode também ser utilizada como momento específico para fazer colheita, né? As suas fases podem ajudar na colheita lá das plantações. E também vimos que a Lua ela influencia diretamente ali na altura das marés, né? Quando ela está cheia, o seu campo gravitacional ele tende a puxar em direção a ela algumas gotículas de água que acaba se juntando um pouco mais próximo aqui do litoral, tá? E aí nós temos aí o que nós podemos chamar de maré cheia e no contrário uma maré vazia, tá bom? Não somente isso que vai fazer a maré subir ou descer, mas a Lua tem a sua influência. E aí na aula de hoje nós vamos revisar os conteúdos, né? Hoje nós começamos especialmente com dois. O conteúdo que nós chamamos de digestório, né? Aquele sistema digestório, e também a questão do conteúdo respiratório. Os dois trabalham juntos. Na verdade, todos os nossos sistemas eles trabalham juntos para que a gente possa ter a nossa vida continuada, né? Então, hoje vamos trabalhar apenas dois. Esses dois são super importantes no nosso desenvolvimento, na nossa produção de energia, enfim, tem um monte de coisa que você precisa recordar hoje, tá bom? E aí, primeira coisa, né? A gente teria aí aquela dúvida, né? Por que nós temos que nos alimentar de verdade? As pessoas dizem que é para poder crescer, que é para poder ganhar energia, mas como é que esses alimentos nos trazem essa energia, nos faz crescer? A aula de hoje vai te esclarecer um pouquinho sobre essas coisas, tá bom? Por exemplo, nos alimentos que nós comemos, como você pode ver aqui nessa imagem, nós temos os nutrientes, né? É por isso que nossa alimentação tem que ser tão variada. Quanto mais variado for, mais nutrientes você vai encontrar de formas diferentes. Aí, eu trouxe aquele esquemazinho que você já tem na cabeça, que você já viu em outro momento lá, que seria a digestão. Nós comemos com uma intenção, né? Então, o sistema digestório, ele consiste em fazer a digestão dos alimentos que nós comemos. E o que seria essa digestão? Seria quebrar o alimento em partes menores, para que essas partes menores possam ser absorvidas pelo nosso organismo, tá bom? E aí, por exemplo, aqui no estômago, né, vai haver essa quebra. Olha um pouquinho para essa imagem aí, para que você possa memorizar. No estômago, que você vai ter a quebra dos alimentos em partes menores. Não somente nele, mas ele vai ser o alvo principal da aula de hoje. E aí, nesse estômago, né, essas partes vão ficar menores, e aí elas vão ser absorvidas, né? Também vai ser feita uma absorção desses nutrientes ainda ali no estômago. Depois esses nutrientes continuam pelo sistema digestório e vai ser absorvido em outros locais também. E aí no estômago que vai acontecer essa absorção dos alimentos, né? E não somente no estômago vai haver essa absorção. Em outras partes também do sistema digestório vai haver essa absorção de nutrientes, como por exemplo nos intestinos, né? Tanto no delgado como também no grosso. E aí, depois que essa absorção acontece, esses nutrientes eles vão se transformar, né, no caso aí, em vários tipos, que nós já vimos aqui na nossa aula, tá? E nesse caso eu selecionei 4 que são os principais. Olha lá, vitaminas, carboidratos, proteínas e sais minerais, tá? A aula de hoje ela vai ter como foco principal os carboidratos, que esses aí são as principais reservas de energia que o nosso corpo possui, tá bom?
E aí é esse ponto que eu preciso que a gente continue a falar sobre ele. Por quê? A reserva de energia que nós vamos ter é que vai fazer com que o nosso corpo funcione por completo, né? Então, carboidrato, que depois vai ser quebrado mais ainda em uma substância menor, que depois vai produzir energia, que vai nos dar a oportunidade de fazer os movimentos, falar, pensar, enfim, fazer tudo o que nós precisamos, tá? E aí o que acontece, né? Essa energia é absorvida justamente dentro das nossas células, que você também já viu lá o conteúdo de célula, né? Que ela seria a menor unidade de vida do nosso corpo. E aí ela que vai fazer todos os processos para que você possa obter essa energia. Mas também temos que lembrar uma outra coisa, né? Não somente a célula consegue fazer isso, não somente o digestório é necessário para fazer isso. Lembra que o respiratório, né, o sistema respiratório do nosso corpo, ele também é fundamental. Porque quando você absorve esses nutrientes, aquele carboidrato lá, vai ser quebrado várias vezes e vai chegar até um bem pequenininho chamado glicose. E essa glicose, que é a nossa menor fonte de energia, ela vai só poder ser quebrada na presença do oxigênio. E é por isso que você precisa respirar. Quando você respira, você absorve o oxigênio, esse oxigênio vai até a tua célula, se encontra com essa glicose e quebra ela. E quando essa quebra acontece, olha o que vai acontecer, ó. Ele vai produzir energia. E essa energia é o que nós utilizamos para fazer o que nós precisamos. Falar, andar, pensar, enfim. Tudo que nós utilizamos como energia vai ser produzido dentro de nossa célula, tá bom? E aí vem a uma outra pergunta, né? Por que esses alimentos, eles contêm energia? E a gente já entra em um outro conteúdo lá, que você também já deve ter visto em outro momento, não esse ano, mas você vai recordar com certeza, que seria o processo de fotossíntese. A fotossíntese seria aquele momento em que o vegetal, especialmente o vegetal, tem outros seres vivos que também fazem isso, tá? Mas o vegetal, ele vai absorver o gás carbônico e vai produzir a sua própria energia. Então, fotossíntese seria quando um ser vivo ele consegue produzir a sua própria energia. Só que aí esses seres vivos, eles produzem muita energia, mas muita energia mesmo. E aí acabam guardando para não jogar fora. E como é que eles guardam? Nesse caso, nós temos várias formas. Uma delas é como você está vendo aqui na nossa imagem, que pode ser no fruto. Eles produzem tanta energia, que seria aquela glicose lá que nós utilizamos, e como não tem onde mais utilizar, eles guardam no fruto. E aí, quando você come esse fruto, você vai absorver essa glicose, que vai estar cheia de energia guardada, que quando for quebrada, vai produzir a energia que você precisa, ok? Então, vê rapidinho aí, mais uma vez. Você precisa comer, porque no alimento tem a energia que foi produzida lá na fotossíntese pelos vegetais, tá bom? E aí, quando você se alimenta, você, ao respirar, auxilia o seu organismo a quebrar essas moléculas de energia que foram absorvidas na alimentação e vai produzir a sua energia para você poder gastar, tá bom? E aí, gente, fica lá, né, aquela questão do que nós aprendemos, o que é que nós sabemos. E eu trouxe aqui um caso, uma situação, para você colocar em prática. Vê só essa pergunta aqui, ó. Eu tenho assim, ó, em nosso dia a dia, realizamos diversas atividades, como brincar, estudar e passear. De onde vem a energia que precisamos para essas atividades? E aí a resposta tem que ser uma daquelas 4 ali. A primeira diz: da água que bebemos, dos alimentos que ingerimos, das atividades físicas que realizamos, somente dos líquidos que ingerimos. E é lógico que você sabe que a energia que nós utilizamos no nosso corpo durante todo o nosso dia, ela vem justamente dos alimentos que nós ingerimos, tá bom? Nos alimentamos. E com isso nós chegamos ao fim, né? Como um desafio, eu te peço para dar uma olhada aí, né? Se aprofundar um pouco mais nessa questão da produção de energia do nosso corpo, procurando em seus livros, seus cadernos, na internet, e que na próxima aula vamos ter mais revisão, tá bom? E te desejo aí uma boa semana, fica com Deus, até a próxima aula.